Presidente Jair Bolsonaro faz pronunciamento à nação e destaca ações do governo para acelerar a vacinação contra a Covid. Mesmo com falta de vacinas, Brasil rompe barreira de 17 milhões de doses aplicadas até agora. Ministra Carmen Lúcia muda voto e Supremo declara que Sérgio Moro foi parcial em condenação de Lula. Juiz Marco Aurélio Melo, do STF, rejeita a ação da presidência contra medidas de restrição nos estados. Com o aumento de casos da Covid-19, a Alemanha anuncia novas medidas de restrição. Boca de urna das eleições em Israel aponta vantagem de Benjamin Netanyahu. Com os constantes aumentos dos combustíveis, muita gente está voltando a usar o gás natural. E você vai conhecer o robô que foi criado para tratar pacientes infectados de Covid no Egito. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Reviravolta no Supremo Tribunal Federal. Por 3 votos a 2, a segunda turma da Corte declarou que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Com a decisão de hoje, a segunda turma anulou todo o processo do triplex, que precisará ser retomado do princípio pelos investigadores. A retomada do julgamento nesta terça-feira começou a favor do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Após pedir vista do processo no último dia 9, o ministro Cássio Nunes Marques decidiu pela imparcialidade de Moro. E o que deveria mudar no caso sob análise? Por ser um habeas corpus extraído da Operação Lava Jato ou por ser o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, isso autorizaria uma exceção? Uma mudança no entendimento? Absolutamente não. Todos os brasileiros são iguais perante a lei e merecem ter um julgamento justo, formado por juízes competentes, independentes e imparciais. Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, inciso 1, e com base em provas lícitas. Tenho a sensação, talvez idêntica, a de milhões de brasileiros, que as novas provas trazidas aos autos muito provavelmente correspondem à verdade dos fatos que ocorreram à época. Mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. A ministra Carmen Lúcia, que havia votado contra a suspeição em 2018, no início do julgamento, mudou seu voto e virou o placar contra o ex-juiz federal Sérgio Moro no processo de suspeição pelo julgamento em que condenou o ex-presidente Lula no caso do triplex em Guarujá. Porque todo mundo tem direito a um julgamento justo, perante por um juiz imparcial, um tribunal independente, e principalmente no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos sedimentando, consolidando, o que para mim é este traço e este quadro fundamental que me dá, portanto, de um cenário diverso e que veio a ser desvendado no curso deste processo para se demonstrar exatamente o que considero ser a quebra de um direito do paciente, que não teve um julgamento imparcial, como seria de se lhe assegurar, por força de determinação constitucional e de normas constitucionais. Com o posicionamento da magistrada, a maioria da segunda turma da Corte se colocou pela parcialidade de Moro, anotando 3 votos a 2. Votaram pela suspeição de Moro Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e contra o relator Edson Fachin e Nunes Marques. Para o ministro Edson Fachin, vencido no julgamento, a decisão poderá levar à anulação de todas as sentenças proferidas por Moro na Operação Lava Jato. Após a decisão, a defesa de Lula divulgou nota na qual considerou histórica e revigorante a posição tomada pela segunda turma da Corte. O comunicado ainda diz que a condenação do ex-presidente por Sérgio Moro causou danos irreparáveis, entre os quais a prisão do político durante 580 dias.
O Congresso Nacional tem abrigado discussões e reuniões que tratam do enfrentamento à pandemia no Brasil. Hoje, a Comissão Externa da Covid da Câmara recebeu a diretora da Anvisa para falar sobre a escassez de remédios para a internação de pacientes com coronavírus. Já no Senado, o plenário discutiu o cronograma de distribuição de vacinas e outras questões ligadas ao enfrentamento da pandemia. Os deputados da Comissão Temporária da Covid-19 se reuniram nesta terça-feira para discutir a crise no fornecimento de medicamentos para intubação. Nesta terça-feira, os deputados ouviram a diretora da Anvisa, Meiruza Soares, o diretor executivo do Conasens, Mauro Junqueira, o presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro, além de representantes de hospitais públicos, privados e do setor de indústria de produtos farmacêuticos e hospitalares. Segundo os deputados, o Ministério da Saúde foi convidado, mas nenhum representante compareceu. A Anvisa explicou que está ciente do problema e que tem tomado providências para evitar a falta de medicamentos e outros insumos. A Anvisa vem monitorando a produção, a importação e a distribuição desses medicamentos utilizados na intubação orotraqueal desde 2019, 2020 e agora no primeiro trimestre de 2021 também. Continua o monitoramento realizado pela Anvisa. Dentro dessas medidas, flexibilizações relacionadas ao registro dos medicamentos utilizados na intubação orotraqueal, nas alterações pós-registro desses medicamentos, inclusive na última sexta-feira, permitindo que esses produtos que passavam pelo rito do registro passar por um rito muito simplificado de autorização, conhecido como notificação dos medicamentos. É uma medida extrema, é a primeira vez que o Brasil adota esse tipo de medida, nenhum país do mundo adotou, mas entendemos, no momento for necessário a adoção e confiando também no setor produtivo brasileiro, nas características das boas práticas de fabricação do setor e do compromisso da ampliação da produção com qualidade, com segurança e com eficácia. De quarta-feira para cá, a gente começou a ter mais acirrada essa questão novamente do kit de intubação. A Anvisa, de forma extremamente rápida, apresentou várias soluções. E que, sem dúvida nenhuma, deputado, já respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, nos ajudará sobremaneira a resolver esse problema. Muito tem se falado, deputado, em fazer importações. Nós recebemos informação, pode ser que seja demonstrada ainda no decorrer dessa audiência, de que a própria Organização Pan-Americana da Saúde, para trazer produtos para o país, para o Brasil, nesse momento, precisa de 45 dias. Então, quem vai solucionar o nosso problema é a indústria farmacêutica, que aqui está estabelecida, como aconteceu em agosto e setembro do ano passado. O ano passado nós resolvemos o problema como? Da forma que temos que resolver, com muita atenção, muito cuidado e principalmente com esta questão de vamos racionalizar a distribuição. Eu não estou pedindo para racionalizar o uso de produto, não. É racionalizar a distribuição. Se nós não racionalizarmos essa distribuição, nós vamos ter, sim, gente com muito produto e gente sem produto. E, no final, quem tem sem produto vai trazer um problema sério para a nossa sociedade já tão sofrida com essa pandemia. Já matou milhares de brasileiros e, se continuarmos desta forma, mais morrerão. E o Senado também discute a escassez de remédios e vacinas. Após requerimento da senadora Rose de Freitas, assinado por 25 parlamentares, o assunto foi parar no plenário. Além dos senadores, participaram os representantes das farmacêuticas responsáveis pela produção dos imunizantes contra a Covid-19 no Brasil. A discussão estava marcada para sexta-feira passada, mas após a declaração de luto por causa do falecimento do senador Major Olímpio, vítima da Covid-19, a sessão foi remarcada para esta terça-feira. A presidente da Fiocruz participou da reunião e disse que a capacidade de produção de vacinas da Fundação Oswaldo Cruz aumentou com a chegada do ingrediente farmacêutico ativo para produzir até 15 milhões de vacinas e mais 30 milhões posteriormente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alertou, no entanto, que o cronograma de entrega anunciado pelo governo federal diverge do que foi informado pela Fiocruz. A projeção que o Ministério apresentou com base em dados apresentados pela Fiocruz, é importante esclarecer isso, né, a bem da verdade,
e da transparência, o que aconteceu é que foi uma projeção no cálculo de entrega de 1 milhão de doses dia, só que chegar a esse patamar esbarrou em algumas questões. Primeiro, há um processo para isso, esse início sempre requer alguns ajustes, né? Também, além disso, essa discrepância, né, que o senhor sinalizou, ela tem a ver com o seguinte: com a chegada do IFA, esse é um ponto, então todas as projeções ele vem por etapas. Além disso, cada lote de vacina fabricado, ele fica 20 dias em teste, né? Teste para avaliar a sua estabilidade, verificar se há alguma possibilidade de contaminação. Então, essa variação está ligada a esses fatores. Nesta quarta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da República, Jair Bolsonaro, devem se reunir para debater um plano integrado de ação do enfrentamento à pandemia, gerido pelos 3 poderes. Agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19. Nos primeiros 66 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 23 de março, o Brasil aplicou 17.127.882 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Ministério da Saúde reduziu em 10 milhões a previsão do número de doses de vacinas contra o coronavírus esperadas para o Brasil no mês de abril, em razão de atrasos logísticos. O total de vacinas para o próximo mês a serem distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações passou para pouco mais de 47 milhões de doses. O grupo farmacêutico suíço Roche revelou que os resultados de testes clínicos para um coquetel experimental anti-Covid foram promissores. O laboratório americano Regeneron colabora no desenvolvimento do tratamento para os pacientes não hospitalizados. A luta contra a Covid-19 pode ganhar o reforço de um coquetel. Um coquetel experimental anti-Covid de tratamentos que combinam os medicamentos Casirivimab e Indevimab para os pacientes não hospitalizados teve resultados promissores em testes clínicos. Os dados de um estudo de fase 3 mostraram uma redução de 70% nas hospitalizações ou mortes em pacientes com a doença que não tiveram que ser internados em um centro médico. Também houve uma redução da duração dos sintomas de 14 para 10 dias. A série de testes se concentrou nos pacientes de alto risco. Em um comunicado, o laboratório afirmou que o tratamento experimental é a única combinação de anticorpos monoclonais que mantém sua força contra as grandes novas variantes que estão emergindo. Até o momento, quase 25 mil pessoas participaram nas diversas etapas dos estudos clínicos. Seguimos com o ranking de vacinação no mundo. Já são mais de 450 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com mais de 126 milhões e meio de doses. Em seguida, a China, que quase alcança a marca de 75 milhões. Na terceira posição, a Índia, que já supera a casa de 48 milhões de doses. O quarto colocado, o Reino Unido, rompe os 30 milhões de doses e fechando o ranking dos 5+, o Brasil, que tem mais de 17 milhões de doses aplicadas. O presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje pela manhã ao médico Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. A cerimônia foi discreta no Palácio do Planalto. No início da tarde, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União o decreto com a nomeação de Queiroga e a exoneração do antecessor Eduardo Pazuello. E o governo espanhol anunciou que aumentará a idade máxima para receber a vacina da AstraZeneca de 55 para 65 anos. A aplicação será retomada na próxima quarta-feira, após ter sido suspensa devido a preocupações sobre sua segurança.
O anúncio foi feito pela ministra da Saúde espanhola Carolina Darias em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira. Reiniciamos la vacuna el miércoles, como habíamos comentado. Vamos reiniciar a vacinação na quarta-feira da AstraZeneca, como havíamos dito. O limite de idade fixado em 55 anos foi abolido e estendido para 65 anos. Isso também vai depender de novos estudos, como o apresentado nesta tarde no novo ensaio clínico da AstraZeneca nos Estados Unidos com mais de 65 anos. Temos as informações de divulgação da imprensa, mas queremos saber mais sobre esse estudo. Quando o regulador europeu aprovou o uso do imunizante em janeiro, a Espanha decidiu que só seria aplicado em pessoas de até 55 anos por causa da escassez de dados de ensaios clínicos em grupos mais velhos. Desde então, o uso em idosos tem se mostrado eficaz e vários países decidiram ampliar a faixa etária dos pacientes. Na última semana, a Espanha foi uma das nações que optou por suspender a aplicação de doses da AstraZeneca devido ao surgimento de alguns casos de pacientes que sofreram trombose após terem sido vacinados. Na quinta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que o imunizante é seguro e eficaz após uma reunião do Comitê de Segurança do órgão. Na sexta, foi a vez da Organização Mundial da Saúde dizer que os benefícios da vacina anti-Covid da AstraZeneca superam seus riscos. E veja a seguir, o STF rejeita a ação da presidência contra medidas de restrições nos estados. E ainda, presidente Bolsonaro faz pronunciamento e destaca ações do governo para acelerar vacinação. O presidente Jair Bolsonaro convocou hoje uma rede nacional de rádio e TV para reforçar o reforço do país na compra de vacinas contra a Covid. O presidente lamentou as quase 300 mil mortes até agora. O presidente ressaltou que o Brasil é um dos países que mais compram vacinas no mundo. Quero destacar que hoje somos o 5º país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E liberamos, em agosto, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio Covax Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. É por isso que, segundo Jair Bolsonaro, o brasileiro pode ficar tranquilo em relação ao esquema de imunização. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para a antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 2021. E também com a Janssen, garantindo 38 milhões de doses para este ano. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido do presidente da República para pôr fim ao lockdown no Distrito Federal e em 2 estados. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. A decisão do ministro Marco Aurélio de Mello nega o pedido de liminar do presidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos estaduais no Rio Grande do Sul, na Bahia e aqui no Distrito Federal. A ação direta de inconstitucionalidade, movida e assinada por Bolsonaro, questiona a legalidade da determinação dos governadores em fechar comércios e restringir a circulação de pessoas nas ruas. Para o ministro Marco Aurélio de Mello, ao presidente da República
cabe a coordenação dos esforços entre os entes federativos, visando o bem maior da população brasileira. Mas a ação foi negada porque o pedido foi assinado nominalmente por Bolsonaro e não pelo advogado-geral da União. Segundo Marco Aurélio de Mello, isso foi um erro grosseiro, pois embora o presidente da República personifique a União e tenha prerrogativa para propor ação direta de inconstitucionalidade, ele não tem competência para formalizar o pedido. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou hoje o projeto de lei que cria um superferiado, que irá do dia 26 de março até o domingo de Páscoa, dia 4 de abril. O projeto foi enviado pelo governo estadual como uma tentativa de conter o avanço da pandemia e não prejudicar o comércio. Uma emenda acrescentada ao projeto determina que municípios têm autonomia para decretar medidas de isolamento social. A cidade de Santos, no litoral paulista, teve o primeiro dia de medidas mais restritivas contra o coronavírus, com praias e ruas vazias. No total, 9 municípios da região da Baixada Santista tornaram mais rigorosas as regras para conter o avanço da Covid. Apesar do tempo bom, várias praias de Santos, no litoral sul, amanheceram desertas. Em alguns locais foram instalados gradis no jardim e no calçadão, bloqueando toda a extensão da faixa de areia. Além de manter o morador em casa, o município tenta evitar o turismo local. As duras regras têm o objetivo de reduzir a circulação na cidade, o funcionamento no transporte público e o acesso aos serviços valem até o dia 4 de abril. Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe compõem o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, que definiu em conjunto as medidas. Mas cada uma das cidades publicou um decreto específico com as regras. A Prefeitura de Santos, por exemplo, anunciou que quem descumprir as regras da restrição máxima estará sujeito a multas que variam de R$ 300 até R$ 10 mil. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Saúde deve divulgar ainda este mês o cronograma de repasses dos recursos da União para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que em 2021 deve totalizar R$ 179 bilhões. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante solenidade que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro na divulgação dos procedimentos operacionais do novo Fundeb. Depois de 10 anos, uma ferrovia no Mato Grosso vai sair do papel. Com o objetivo de mudar a logística do escoamento de grãos do Brasil, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste terá seus primeiros dormentes lançados sobre o solo daqui a 2 meses. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. As obras terão início na cidade de Mara Rosa, em Goiás, onde os trilhos vão se conectar à malha da ferrovia Norte-Sul, que já está em operação. Partindo desse ponto, avançará rumo a Mato Grosso em um trajeto de 383 quilômetros até chegar ao município de Água Boa, na região do Vale do Araguaia, que hoje registra as maiores taxas de expansão agrícola no estado. A execução das obras está por conta da mineradora Vale. A companhia assinou um contrato com o governo no fim do ano passado, com previsão de investir R$ 2 bilhões e 730 milhões de reais no prazo de 4 anos, estimado para a sua conclusão. E já estão abertas as inscrições para o Programa para Mulheres na Ciência, que este ano chega à sua 16ª edição no Brasil. Realizado pela L'Oréal, em parceria com a Unesco no Brasil e a Academia Brasileira de Ciências, o prêmio tem como objetivo promover e reconhecer a participação da mulher na ciência, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário brasileiro. As inscrições do programa vão até o dia 10 de maio e as vencedoras serão conhecidas a partir de agosto. Para participar, é necessário que a candidata tenha concluído o doutorado, ter residência estável no Brasil, desenvolver projetos de pesquisa em instituições nacionais, entre outros requisitos.
Ao longo destes 16 anos, o Programa para Mulheres na Ciência já reconheceu e incentivou 103 cientistas brasileiras, premiando a relevância de seus trabalhos com a distribuição de mais de R$4.300.000 em bolsas auxílio. De 770 municípios, uma cidade paulista lidera a lista de desenvolvimento sustentável. A pequena Morungaba, parte da região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, é a cidade mais avançada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, segundo o ranking lançado pelo Instituto Cidades Sustentáveis. O top 5 atual é composto também por Pedreira, Jumirim, Corumbataí e Iracemápolis, todos no estado de São Paulo. A ideia do Instituto é ajudar os municípios e outros entes a visualizar em quais pontos já houve avanços nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e onde ainda é necessário evoluir. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, que avalia as condições de sobrevivência de milhares de animais e plantas no planeta, em julho de 2020, entre 120 mil espécies analisadas, mais de 30 mil estavam ameaçadas de extinção. Desse total, quase 7 mil são classificadas como criticamente em perigo ou criticamente ameaçadas. Isso significa que elas estão a um passo de desaparecer da natureza. Para evitar que mais espécies da fauna e da flora deixem de existir em nosso país, foi inaugurado em Foz do Iguaçu, no Paraná, o Centro de Sobrevivência de Espécies Brasil. O Polo de Conservação é uma parceria entre a Comissão de Sobrevivência de Espécies, o Grupo Especialista em Planejamento de Conservação e o Parque das Aves, onde ficará sediado o centro. Com isso, o Brasil será o 4º país do mundo a ter um centro de sobrevivência de espécies da União Internacional de Conservação. E olha que linda a atitude do garotinho Jonathan, de apenas 6 anos. Tão novo e já sabe o significado das palavras empatia e solidariedade. Sabe por quê? Neste ano de pandemia, ele pediu aos pais para trocar o presente que ganharia de aniversário por alimentos para moradores em situação de rua. Com o dinheiro do tablet que iria ganhar, comprou ingredientes e fez kits de cachorro-quente. E tem mais, o próprio Jonathan que foi entregar aos necessitados. E claro, mantendo as regras de distanciamento e usando proteção. Foram quase 200 kits entregues entre a Avenida Pacaembu, em Várzea Paulista, até uma praça central de Jundiaí, no interior de São Paulo. É ou não é um exemplo lindo a ser seguido? O Banco Central avalia que há a possibilidade de uma retomada consistente da economia na segunda metade de 2021, com a ampliação da vacinação no país. A informação divulgada nesta terça-feira consta na ata da reunião do Comitê de Política Monetária, que elevou a taxa básica de juros de 2% para 2,75% ao ano. Segundo o BC, ainda não existem dados concretos sobre o impacto do aumento de casos e mortes por Covid na economia. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em queda em meio a persistentes preocupações com o agravamento da pandemia no país e na Europa, enquanto os investidores também digeriram a ata da última reunião de política monetária do Banco Central do Brasil. A moeda norte-americana caiu 0,05% e encerrou o dia cotada a R$ 5,514 na venda. Com os constantes aumentos dos combustíveis, muita gente está voltando a usar o gás natural. Com isso, o preço da instalação do kit aumentou 80%. Mesmo assim, os benefícios para o bolso dos consumidores e para o meio ambiente são enormes. Mato Grosso do Sul tem um consumo diário de 600 mil metros cúbicos de gás natural. Desse total, a maioria é usada por indústrias e menos de 2%, 10 mil metros cúbicos, são utilizados por veículos. Ao contrário da gasolina, etanol e diesel, não há problema de possíveis desabastecimentos. Não vai faltar nunca, porque o gás natural é fornecido pelo gasoduto. Esse é uma das grandes vantagens sobre os outros combustíveis, como gasolina e etanol. Por exemplo, durante a greve dos caminhoneiros, muitos postos não receberam nem gasolina nem etanol. E o gás natural continuou sendo fornecido. Antigamente havia muitos comentários de que o kit gás provocava mais desgaste nas peças dos veículos do que a gasolina ou o etanol.
Já agora, com o desenvolvimento tecnológico, isso se inverteu. Assim como os carros atuais, né, que evoluíram em tecnologia, os kits também evoluíram. Então, o kit de boa qualidade hoje, de 5ª geração, que é o que nós temos no mercado, ele chega a ser até mais econômico em termos de peças e de durabilidade do motor, porque o gás não ataca os componentes do carro e ele tem uma central eletrônica só para o gás natural. O gestor de negócios da MS Gás, que é engenheiro, ainda explica que o GNV é menos poluente. Por ser gás, a queima do gás natural ela é quase que 100%, ela não gera resíduos. Então a quantidade de monóxido de carbono que é jogado na atmosfera depois de passar pelo escapamento do carro é mínima, diferente dos outros combustíveis. Outro fator importante destacado pelo diretor-presidente da MS Gás é a economia proporcionada pelo gás natural em comparação aos outros derivados do petróleo. Se você pensar hoje no quilômetro rodado, 27 centavos seria o gás natural por quilômetro rodado, contra 52 da gasolina e 56 do etanol. Isso a preço de hoje. Ronaldo tem o kit instalado na caminhonete há bastante tempo. Tem uns 7 anos. O carro na gasolina para nós não compensa, né? Está subindo praticamente quase toda semana. Uma reclamação dos motoristas do estado é que hoje só há postos com GNV em Campo Grande. Há um projeto da MS Gás para a interiorização até 2025. Chegar até Ribas, onde vai ter uma nova fábrica de papel e celulose e ao mesmo tempo fornecer gás para a cidade inteira e também chegar até Sidrolândia. Por que Sidrolândia? Porque a meta da MS Gás é chegar até Dourados. Na primeira etapa nós vamos chegar até Sidrolândia e depois nós vamos até Maracaju e Dourados. Mesmo sem a expansão para o interior, para quem trabalha como motorista de aplicativo apenas em Campo Grande, como o Fábio, compensa muito o gás. Ele abasteceu R$ 14,75 para completar. Com esse valor, ele roda bastante. Isso aí, na verdade, a gasolina é o valor que tá dando 3 litros de combustível. Com 3 litros de combustível, um carro fazendo a 10 km com 1 litro, eu rodaria no máximo aí 20 e poucos quilômetros, né? E com GNV eu rodo 60 quilômetros. Mas ainda falta incentivo do governo para o uso do GNV. Sempre usei no Rio de Janeiro gás. Para instalar aqui também estava um custo muito mais alto, tá? E o incentivo aqui dentro do Mato Grosso do Sul é muito pouco, tá? No Rio de Janeiro você tem incentivo no IPVA, você tem incentivo para você legalizar o seu carro, que aqui é muito caro para fazer a legalização para você andar com o carro correto, entendeu? E veja a seguir os números da pandemia no mundo. E ainda, boca de urna das eleições em Israel aponta vantagem de Benjamin Netanyahu. Com o aumento de casos de Covid-19, principalmente relacionado à variante britânica, a Alemanha anunciou medidas mais rígidas para conter o avanço da doença. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou novas medidas de restrição para conter a pandemia no país. A maior parte do comércio vai fechar e os serviços religiosos serão cancelados durante a Páscoa, nos 5 primeiros dias de abril. O aumento dos casos na Alemanha está relacionado à variante britânica do coronavírus. Basicamente, temos uma nova pandemia. A mutação do Reino Unido tomou conta, o que significa que temos um novo vírus. É claro que é do mesmo tipo, mas com diferentes propriedades. É claramente mais letal, mais infeccioso e contagioso por mais tempo. Além das novas medidas, muitas das restrições em vigor desde o final do ano passado, como a limitação de reuniões privadas e o fechamento de espaços culturais, foram prolongadas até 18 de abril. As medidas foram definidas depois de uma negociação de quase 12 horas com representantes dos Estados Federados da Alemanha. Durante o final de semana, foram registradas manifestações contra as medidas sanitárias para conter a pandemia. Depois da interrupção da utilização da vacina da AstraZeneca em países europeus e da publicação de resultados de testes nos Estados Unidos, a empresa declarou que vai atualizar mais dados sobre os exames clínicos. O laboratório anglo-sueco AstraZeneca anunciou nesta terça-feira que vai publicar em até 48 horas mais dados sobre os testes clínicos nos Estados Unidos da vacina contra a Covid-19.
A empresa está em evidência depois que países europeus suspenderam a aplicação do imunizante e uma agência de saúde americana considerou potencialmente desatualizadas as informações divulgadas inicialmente. A AstraZeneca indicou que deseja entrar em contato com autoridades americanas para entregar os dados mais atualizados possíveis. As suspeitas acontecem em um momento de agravamento da pandemia na Europa e na América Latina, com restrições anunciadas para a Semana Santa em países como Alemanha e Brasil. A empresa tinha anunciado que testes nos Estados Unidos mostraram que a vacina tem eficácia de 79% e não aumenta o risco de coágulos no sangue. Mas na segunda-feira à noite, o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas americano expressou preocupação com a atualidade das informações. A vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 é mais barata e fácil de armazenar do que outras, mas vários países suspenderam temporariamente na semana passada a aplicação do imunizante devido aos casos isolados de coágulos sanguíneos. Com homenagens, mensagem do príncipe Charles e minuto de silêncio no parlamento, os britânicos relembraram o primeiro confinamento para conter a Covid-19. Durante a noite, os britânicos devem acender velas e lâmpadas nas portas e janelas. Os atos também vão servir como agradecimento aos profissionais de saúde e a todos os britânicos pelo esforço durante o período. Estamos saindo deste período com a confiança renovada uns nos outros e com força e fé na nossa sociedade, ricamente diversa nas muitas comunidades e culturas, mas unidas no comprometimento com o bem comum, bem dos outros, particularmente com os mais vulneráveis. Há um ano, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um confinamento inicial de 3 semanas, que chegou a 3 meses, e durante o qual escolas e todos os estabelecimentos comerciais não essenciais permaneceram fechados. O Reino Unido registrou a primeira morte por Covid-19 em 5 de março de 2020, mas o governo foi muito criticado pela falta de agilidade e determinação para frear a propagação da doença. O próprio Boris Johnson ficou gravemente doente e teve que ser hospitalizado. O governo agora aposta que a grande campanha de vacinação, que já chegou a 28 milhões de pessoas, mais da metade dos adultos, vai permitir o fim de todas as restrições progressivamente até 21 de junho. No começo da pandemia, uma inglesa decidiu distribuir cartões postais em branco em uma papelaria no centro de Londres. A rotina de alguns ingleses mudou desde que a pandemia de Covid-19 chegou ao Reino Unido há mais de um ano. Durante o lockdown imposto em janeiro em Londres, a inglesa Eleanor Tattersfield começou a doar cartões postais em branco, carimbados aos clientes da papelaria da família, para que anotassem os mais profundos segredos do lockdown. Eu amo a ideia do anônimo. É aquele tipo de coisa privada e que também é anônima. Então você poderia simplesmente dividir isso por aí. Centenas de cartas já chegaram. Para Eleanor, esses cartões postais revelam um pedaço da vida durante a pandemia. Há muito sobre a comida e hábitos alimentares estranhos. Coisas que você sente e pode se permitir porque estamos trancados. Existem coisas de higiene, como lavar o cabelo, deixar os pelos da perna crescerem, aquelas coisas que não fomos capazes de cuidar tão facilmente. Depois de tantas mensagens, Eleanor acha que esse material, inclusive, deveria ser estudado. Ela acredita que muitas conclusões interessantes sobre saúde mental seriam descobertas com a análise desses cartões. Agora, ela planeja publicar um livro ou fazer uma exposição com os cartões postais. E a seguir, os ensinamentos da live com o missionário. E você vai conhecer o robô que foi criado para tratar pacientes com Covid. Um engenheiro egípcio cria protótipo de robô humanoide para tratar pacientes de Covid-19 em um hospital privado no Nilo do Egito. O engenheiro mecatrônico Mahmoud El-Komi testa um protótipo de robô controlado remotamente para ajudar os médicos a realizarem testes em pacientes suspeitos de coronavírus e, assim, tentar diminuir a contaminação das equipes de saúde. O robô tem a capacidade de medir a temperatura, fazer o reconhecimento facial e realizar exames de PCR, um dos testes mais precisos para a detecção da doença, mas que exige o recolhimento de uma amostra da saliva do paciente.
O protótipo está sendo testado em locais públicos, como hospitais e shopping centers. Uma das ações desenvolvidas pelo robô é a identificação das pessoas sem máscara através de leitura facial e alerta sobre a necessidade do uso do equipamento de proteção para frear a propagação da Covid-19. Especialista faz alerta sobre a importância da prevenção de doenças renais nos pets. Cães e gatos têm uma série de doenças associadas aos rins, que podem causar cálculos e até insuficiência renal. Esse empresário alerta para a importância de manter a vacinação dos animais em dia e fazer exames periódicos. A importância da vacinação é na questão de prevenção de doenças, né? E a questão dos exames é a detecção de alguma doença na fase precoce, né? Que facilita bastante o tratamento. As doenças renais acometem principalmente pets idosos, período em que os cuidados precisam ser redobrados. A gente tem uma incidência bem grande de doença renal crônica e aguda também nos animais, principalmente quando o animal já é idoso, porque em decorrência do que ele viveu ao longo da vida, que vai lesionando o rim, quando ele chega lá na terceira idade é onde começa a apresentar os problemas. A médica veterinária Flávia revela o que favorece o desenvolvimento de doenças renais em cães e gatos. As principais causas são animais que ficam segurando muito a urina, como tem animais que moram em apartamento, às vezes seguram demais, não beber água o suficiente, alguns problemas infecciosos como a doença do carrapato, a leishmaniose também causam a lesão renal, piometra no caso das fêmeas também, que é uma infecção uterina, também pode gerar uma lesão renal. E problemas cardíacos são os principais que causam isso. Ela fala ainda o que os donos de animais podem fazer para ajudar na prevenção dessas doenças. O que a gente recomenda é sempre manter a hidratação deles em dia, observar se o animalzinho está bebendo água o suficiente, deixar ele à vontade para urinar, sempre ter à disposição um local para ele urinar e também fazer um check-up anual nele para ver como que está a função renal para a gente diagnosticar antes de causar os problemas principais da lesão renal. O trabalho de orientação faz parte das ações da campanha Março Amarelo, que é o mês de prevenção das doenças renais em pets. E agora um momento para a reflexão. A live com o missionário, hoje apresentada pelo reverendo João Machado. A situação de milhares de anos atrás pode ser perfeitamente adaptada aos dias atuais. O ensinamento de hoje está no Salmo 27. Aqui conta a história de Davi. É um salmo que ele escreveu. O rei Davi ele foi um homem vitorioso, um homem segundo o coração de Deus, um homem que realmente ele ia para a batalha, ele partia para a batalha com a unção de Deus e ele vencia. Porém, aqui dá para nós entendermos, pelo contexto, que ele estava passando por uma dificuldade. No versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é minha força e minha vida, de quem me recearei? Versículo 2: quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Veja muito bem que os inimigos, eles não deixavam de lutar contra Davi. E a minha pergunta para você hoje é: qual tem sido a sua luta? Qual tem sido o seu inimigo? Eu sei que há muitas pessoas que estão me assistindo agora que estão cansadas, que perderam a confiança, que não sabem se daqui para frente as coisas vão ser a mesma coisa. Essa pandemia que está durando aí mais de um ano já tem deixado você confuso, fraco, sem forças para lutar. E os sonhos parecem que desapareceram. Meu amado, minha amada, os bens do Senhor você ainda vai ver aqui, na terra dos viventes. Basta você somente confiar e crer. Deposite hoje a sua fé na palavra do Senhor Jesus. E diz mais, versículo 14: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.